você. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 1 até o versículo de número 8, diz assim: E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judeia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E houve grande alegria naquela cidade. E houve grande alegria naquela cidade. Quer estar assentado em nome de Jesus? Eu quero falar hoje, pastor Lindomar, sobre o tema A Missão Continua. São 22 anos do seu pastorado aqui, são 26 anos do início desta história do ministério, mas a palavra de Deus veio para lhe impulsionar e dizer que a missão continua. A missão, ela está inacabada. A missão é impostergável. A missão é intransferível. A missão, ela é pessoal. Deus tem algo com este ministério e a missão ainda não acabou. O livro de Atos dos Apóstolos é o livro que nos inspira, por que não dizer que às vezes inclusive nos constrange, porque revela uma igreja viva, anunciando um Deus vivo. Revela uma igreja que tinha menos recursos que nós, inclusive, sofriam mais pressões, mais perseguições, possuíam limitações extremas, mas o coração estava aquecido pela ordem bíblica. Cada um desses crentes estava tomado da convicção de que pelo fato de proclamar o evangelho, o próprio Cristo ressurreto, por intermédio de seu Espírito, estaria com eles. Todos nós lembramos que Jesus disse em Lucas 24, 49, mas ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e versículo de número 8, diz assim: Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. O Senhor estabeleceu esta igreja para crescer, para avançar. As palavras verbalizadas pelos lábios sacrossantos de Jesus foram que as portas do inferno não poderiam prevalecer contra a sua igreja. Deus constituiu a igreja para avançar, para crescer, para se estabelecer. O próprio apóstolo Paulo, ele diz que Deus, ele nos faz triunfar em Cristo Jesus. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que nós somos mais do que vencedores naquele que nos amou. Ou seja, não há espaço para retroceder, não há espaço para ficar apequenado. Um texto que fala muito comigo está em Josué capítulo 13. Josué capítulo 13, a última parte do versículo diz assim: e ainda há muita terra para se possuir. Eu declaro esta noite para quem está com o coração aberto, que ainda nós não chegamos no ápice do que Deus tem para nós.
Deus, Ele está lhe dizendo: amplia as tendas, firma as estacas, porque a missão continua. Quem recebe esta palavra, a missão continua. A primeira expressão que me chama a atenção nesses versículos que lemos é que o texto está revelando que há um propósito. Por quê? Porque nos primeiros 7 capítulos de Atos dos Apóstolos, a igreja era somente uma igreja judia. Ela não havia saído de Jerusalém, ela não havia ainda estendido as suas tendas. Na verdade, eles estavam simplesmente entre eles, renovando a sua fé, reciclando a sua teologia, mas eles não estavam pregando fora dos seus limites. É lindo ver Atos capítulo 2, versículo 42 a seguir. A igreja é modelo de comunhão, é modelo de partir do pão, mas a igreja não se atreveu a sair. Ainda a igreja é judia, mas no capítulo 1 e versículo 8 que eu mencionei, o texto diz que não era só Jerusalém, eles deveriam ir em toda a Judéia, Samaria e também chegar aos confins da terra. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1 e versículo 8, revela a nossa vocação, a nossa vida missional. Mas quando eu não vivo Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e versículo de número 8, Deus me leva a viver o capítulo de número 8 e o versículo de número 1. Perceba, ou eu vivo 1 e 8, ou eu vivo 8, 1. 1 e 8 é para ir. Agora 8, 1 diz que quando eu não vou, Deus permite uma grande perseguição. E então Deus sopra e os seus servos começam a se espalhar, e neste ir e vir, eles começam a pregar a palavra de Deus. O que Deus nos diz é que dentro deste propósito estabelecido, quando eu crio uma zona de conforto e de realização própria, Deus, em contrapartida, Ele cria uma zona de expulsão para me levar em direção ao propósito. Repito, porque o Espírito de Deus está falando conosco. Quando eu crio uma zona de conforto, de ápice espiritual, quando eu vivo, entre aspas, a minha plenitude e me esqueço da minha vocação e deixo de viver de forma intencional e missional, Deus permite o vento soprar para me tirar desta zona de conforto e me levar até o propósito. Eu já recebo autoridade para dizer: Deus está no controle do propósito, e Deus sopra, e Deus move céus e terra, mas a sua palavra se cumpre, o seu propósito é estabelecido e Deus fará acontecer. Recebe esta palavra? O que você chama de luta, o que você chama de prova, Deus está dizendo: eu estou te empurrando para a zona do meu propósito. Recebe esta palavra, me ajude a pregar. Eu não lhes desafiei ainda desde quinta-feira, mas olhe para quem está do seu lado e diga: Deus está no controle e o propósito vai acontecer. Deus está no controle e o propósito vai acontecer. Quem recebe esta palavra glorifica a Deus. Deus está no controle. Há um propósito de expansão, e este propósito começa a acontecer no capítulo de número 8, e a partir do versículo 1 já começa a acontecer, e o versículo 4 diz que eles vão e eles pregam a palavra, porque não basta ir, tem que ir e pregar a palavra. Qualquer ir e vir, se não é em função da pregação, pode ser chamado de turismo, pode ser chamado de passeio, mas quando eu vou para pregar, então Deus diz: isto é missão, e se é missão, eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Perceba, em primeiro lugar, há um propósito, mas em segundo lugar, haverá resistência satânica contra este propósito. Se você ler com atenção o capítulo 8, os versículos 1, 2 e 3, você vai perceber aqui pelo menos 4 a
ataques do diabo para que o propósito não se estabeleça. É por isso que crente carnal não faz missões. Crente carnal, ele não anuncia o Deus vivo, porque ele não está vivo. É por isso que quando Paulo já não é mais menino, é um homem envelhecido, sabe que a sentença de morte está estabelecida, e ele diz lá, escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, e ele dá o resumo do que é obra missionária. Ele diz: combati o bom combate. Ele está dizendo que obra missionária é guerra, obra missionária é território hostil. E então o texto diz que eles, em primeiro lugar, foram perseguidos. Perceba que agora eles sofrem perseguição. A perseguição produz em nós cansaço e distração. Tudo que o diabo quer é cansar os crentes, é desanimá-los, é deixá-los para baixo, é eles perderem a espontaneidade. Tenho a impressão que espontaneidade não é a marca da maioria dos crentes. Tem crente que lá no Rio Grande do Sul nós chamamos de crente carrinho de mão. Ele só vai se alguém levar. É porque crentes que desanimam, eles acabam ocupando outros que poderiam estar pregando a palavra. A perseguição veio para produzir cansaço, para produzir distração. Olhe para cá, Paulo escreve aos Coríntios assim: porque uma grande e eficaz porta se me abriu, mas eu tenho muitos adversários. A visão do apóstolo Paulo, ela não ignora os adversários, mas ela fica focada na porta que se abriu. Tem crentes que não percebem a porta aberta, eles só percebem os inimigos, então eles ficam guerreando contra o inimigo, mas estão distraídos no que diz respeito ao cumprimento do propósito. Recebe esta palavra: cuida do propósito, que do inimigo cuido eu, diz o Senhor. Recebe? Cuida do propósito, que dos inimigos cuido eu. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Oh glória! O inimigo virá por um caminho, mas fugirá por 7. Eu não sei se Anápolis tem 7 saídas, mas se não tem, o diabo que prepare caminho no meio do mato, ele que abra caminho onde ele quiser, porque ele vai ter que fugir, porque Deus está levantando a bandeira da vitória para quem vive o propósito. O texto diz que eles foram perseguidos, só que o mesmo texto também diz que mesmo sendo perseguido, a Bíblia está dizendo que alguns foram mortos. Ou seja, a fúria do inimigo era tão grande que ele queria matar os missionários. Está aqui no versículo de número 2. Ou seja, o diabo vai ter resistência e ele vai tentar matar os missionários. Matar um missionário não é fazer o seu coração parar. Matar um missionário é apagar o fogo do seu altar. O diabo quer resistir à igreja no que diz respeito à chama do Espírito Santo. A igreja pode ter estrutura, a igreja pode ter organização, a igreja pode ter posicionamento, mas se ela não tem fogo do Espírito Santo, ela não avança, ela não proclama. Repito a vocês o que falei na quinta-feira aqui: biblicamente é impossível um crente ser pentecostal e não ser missional, porque o fogo do Espírito tem o propósito da ousadia, da proclamação. Quantos missionários o diabo já matou? Eles continuam indo e vindo, mas sem motivação, sem paixão, sem brilho nos olhos, sem fogo no coração. Eu recebo a autoridade, quem quer recebe também, e declaro: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Recebe esta palavra? O inimigo, além de matar alguns missionários, o versículo de número 3 diz que eles arrastavam homens e mulheres e levavam eles para a prisão. É bem verdade que a prisão aqui não é simbólica, é física, é real, mas tem algo que nós podemos aplicar. Quando o diabo começa a resistir à obra missionária, ele começa a prender alguns crentes. Prender significa limitar
limitar, colocar limite. Até aqui você vai, daqui para lá você não passa. Eu quero dizer uma coisa: a obra de Deus é ilimitada, porque o Deus desta obra não tem limites. Ele é todo poderoso, Ele está sentado sobre o alto e sublime trono, mas a terra é estrado dos seus pés. Quem recebe esta palavra? Mas também tem uma maneira do diabo prender os missionários. Eu conheço missionários presos na frustração, presos na tristeza, presos na amargura. Eu conheço gente tão bem posicionada em Deus, mas que de repente descuidou, a raiz de amargura brotou, a tristeza veio, a chama foi inibida, a amargura cresceu, e agora, ao invés de ter alegria, o azedume da alma tomou conta deles, e onde eles chegam, eles querem fazer da frustração própria um sentimento coletivo. Eu quero dizer para você hoje, se nós orarmos como aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, Deus manda um terremoto, e as prisões são abertas, e os missionários saem. Oh glória! Recebe esta palavra agora, recebe. O salmista disse assim: livra a minha alma da prisão. Eu recebo graça, revelação do Espírito para dizer: o Senhor está tirando, eu vou usar essa expressão, o azedume da tua alma hoje, e o Senhor está dando alegria, o Senhor está dando espontaneidade, o Senhor está dando entusiasmo. Alguém vai olhar para ti e vai dizer o que aconteceu, e você vai dizer: Deus bradou na terra, as prisões se abriram, e eu saí para fazer a obra que Deus chamou. Aleluia, aleluia. Em quarto lugar, perceba que o versículo 1 diz que houve uma grande perseguição, mas eles atacaram Jerusalém. Há um propósito, mas há uma resistência satânica. Atacar Jerusalém, preste atenção, significa atacar o centro de comando desta obra. O diabo é especialista em concentrar os seus esforços para bombardear o centro de comando. As pessoas ignoram o que a Bíblia diz. A Bíblia diz em Marcos 14, 27, que se o pastor é ferido, as ovelhas se dispersarão. Há um versículo que me chama a atenção, que está em 1 Reis capítulo 22, e versículo 31, diz a Bíblia, que o rei da Síria, ele dá uma ordem muito específica na hora da guerra contra Israel. Ele diz: vocês não vão guerrear contra ninguém, vocês vão encontrar o rei para matar o rei. A fúria do diabo era contra a cabeça pensante, a fúria do diabo era contra o centro de comando, era de Jerusalém para o mundo. Nós devemos orar por estes pastores queridos, porque uma vez o inimigo baleando, todos nós vamos sofrer. Eu já ouvi alguém dizer, creio que foi usado pelo diabo, eu já ouvi alguém dizer assim, pastor Francisco, sobre alguém: ah, mas se fulano cair, era uma ovelha, falando do próprio pastor, Deus levanta outro. É claro que Deus levanta outro, o seu arsenal tem gente na prateleira para ele chamar, mas para alguém chegar e estar no lugar do pastor Francisco, tem 26 anos de história só nesse ministério, para chegar aqui no lugar do pastor Lindomar e da família, tem 22 anos aqui. Então nós temos que levantar as mãos e dizer: Deus, guarda o centro de comando, guarda os nossos pastores, aleluia. Levante a mão ao céu, levante a mão ao céu e declare uma bênção sobre o teu pastor, declare uma bênção sobre a família do teu pastor. Se você não congrega aqui, veio visitar, lembra do teu pastor agora, porque o diabo quer bloquear o propósito, atacando a central de comando. Mas hoje a Bíblia diz assim: eu serei muralha de fogo ao redor daqueles que me temem. Oh glória, eu senti a graça de Deus agora. Eu serei muralha de fogo. Deus está protegendo alguém, Deus está guardando alguém. O diabo preparou, mas o diabo vai se frustrar, porque a palavra de Deus está liberada. Nenhuma ferramenta forjada contra ti prosperará. Quem recebe esta palavra, a glória de Deus tomou conta deste lugar.
Quem é batizado no Espírito Santo recebe esta graça. Libera a labareda de fogo hoje aqui. Chorei com derras, irei levasto com derras e darras. Meu Deus, irrasto que manda lagas. Eu estou sentindo Deus revestir alguém. Agora, recebe, do alto da cabeça até a planta do pé. O diabo pensou que você iria parar, mas Deus está te protegendo. Eu estou te guardando debaixo das minhas asas, diz o Senhor. Ih. Aquele que tem olhos como tocha de fogo, ele vê até quando as luzes estão apagadas, oh glória, e ele está dizendo, a minha mão está estendida sobre aqueles que estão no propósito. Oh meu Deus, que graça, hein? É hoje que Deus vai te renovar. Oh glória. Tem gente que vai sentir a presença de Deus até na própria carne. O Espírito de Deus vai tocar você. Não tem nada a ver comigo, tem a ver com a tua necessidade. O Espírito de Deus, ele vai te renovar. Ei, glória! Tu volta para aquele bairro amando aquele lugar, porque tu és uma trombeta de Deus naquele ambiente. Deus vai te usar. Deus vai te usar. O diabo quis te calar, mas o Senhor vai botar os demônios para correr, vai abrir a porta da palavra e você vai pregar. Quem recebe esta palavra, oh glória, oh glória. O texto diz, em terceiro lugar, o Senhor me ensina aqui, que o propósito das missões, ele se cumpre no meio das lutas. O diabo pensou que perseguindo, que matando, que levando à prisão, que atacando Jerusalém, eles não cumpririam a sua tarefa, mas a missão continuava. E o versículo 4 diz assim, o versículo de número 3, o versículo de número 2 e o versículo de número 1 revela os ataques, mas o versículo 4 começa mais, entretanto, apesar das lutas, apesar das perseguições, apesar de tudo isto, os que andavam dispersos, eles iam anunciando a palavra de Deus. Eu recebo autoridade para dizer, as lutas não vão parar o propósito, as lutas não vão deter a nossa missão, as lutas não vão parar a tua vocação. Ei, recebe esta palavra. Abacuque 3:2 diz, aviva, ó Senhor, a tua obra, e no meio dos anos faz ela notória. Eu recebo graça para dizer, o que Deus vai fazer, vai chamar a atenção de muita gente. Se prepara, alguém está vendo de longe, mas vai ter que vir e vai ver com os próprios olhos que a boa mão de Deus está aqui. Aleluia, houve luta, houve prova, entretanto nós nos levantamos para fazer o propósito acontecer. Ei, eu estou sentindo algo do Espírito Santo nas minhas mãos. Oh glória, quem quer receber, recebe. Recebe que é de graça. É Deus te habilitando para o cumprimento do propósito. Oh glória. Aleluia. 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 Mas, entretanto, apesar das lutas, o propósito se cumpre. Atos 14:22 diz que o apóstolo ia confirmando o ânimo dos discípulos e dos que criam, e ele exortava cada um a permanecer na fé, pois por meio de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. O diabo até tentou por aí soprar no ouvido de alguns falsos líderes que crente
não precisa sofrer, que crente não precisa passar prova, mas o texto está dizendo que privações e provações fazem parte da nossa caminhada, importa que por meio delas nós as vençamos e herdemos o reino de Deus. Eu quero dizer, se tu está na prova, não é que tu está em pecado, é que você está na direção certa, Deus está dizendo, vai, glória, vai, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, não temerei, porque tu estás comigo. Recebe, a presença de Deus está com você, a graça de Deus está com você. Em quarto lugar, o que me chama a atenção é que Deus conta com uma igreja que tem a postura correta para esta realidade, porque o versículo 5 diz assim: e descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Ele não poderia subir, ele não poderia ir para outra direção. Diante de tudo, ele deveria ter uma postura correta diante da realidade. Não era tempo de subir, era tempo de descer e se identificar com Samaria. Eu quero que você pense nisso. Êxodo capítulo 3 e versículo 8 diz que Deus desceu. João 6,38 diz que Jesus desceu. Lucas 3,22 diz que o Espírito Santo desceu. Se Deus Pai desceu, se Deus Filho desceu, se Deus Espírito Santo desceu, quem sou eu para não descer? Quem sou eu para não descer? Aí o texto diz que ele desceu. Samaria é um lugar desafiador. Samaria tinha segregação racial, tinha violência e tinha prostituição. Samaria tinha segregação racial, tinha violência e tinha prostituição. Não era um ambiente provável, era improvável. Só que a Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 4 e versículo 4, e era necessário que Jesus passasse por Samaria. E era necessário que Jesus passasse por Samaria. Se Jesus tinha que passar por Samaria, o que resta para mim? O que resta para você? É tempo de você ter uma postura correta diante da tarefa missionária. As pessoas não fazem leitura do ambiente. Eu estava lembrando o pastor Lindomar, quando o missionário Augusto chegou em Montevidéu, no Uruguai. Eu achei interessante, porque quando ele chegou na minha casa, depois ele me confessou, ele disse assim: se a casa do pastor é esta, onde é que eu vou morar? Ele fez uma leitura estética, onde é que eu vou morar? Em verdade, ele morou em outra cidade, e o missionário Augusto é interessante, porque a casa era baixinha, ele sempre tinha que entrar com humildade na casa, ele tinha que entrar assim, porque senão tocava no forro da casa. Mas o importante é que ali nós estávamos. Eu lembro de um amigo que chegou em Montevidéu, e quando eu o busquei no aeroporto, e levei até o lugar onde nós morávamos, ele olhou para mim e disse assim: Marciano, isso aqui é uma favela. Eu disse: não é favela não, rapaz. Como que não? Olha isso aqui. Eu disse: isso aqui não é favela, isso aqui é fábrica de fazer crente, e eu estou trabalhando nela, eita glória, tu vai voltar para o teu bairro, aquela fábrica de fazer crente está esperando você, recebe? Aquela rua está esperando você. Eu quero ver quem celebra a Deus pela chamada, oh glória. Aquela fábrica de fazer crente está esperando você. Deus está entregando alguma Samaria em tuas mãos. Quem recebe esta palavra? Eita. Vamos lá, então estende a mão de novo. Quinta, sexta e sábado tu vai estender a mão, porque Deus está entregando Samaria em tuas mãos. Deus está entregando a tua Samaria em tuas mãos. Deixa eu ver quem toma posse e diga: nem que for com lágrimas, nem que for com gemidos, nem que for com pranto, mas eu vou descer até Samaria. Bendito seja o Espírito Santo. Em quinto lugar, o texto diz no versículo 5 que ele desce a Samaria, mas em Samaria ele não trabalha com estatística, ele não tem o informativo das Nações Unidas para ser contemporânea à linguagem. Ele sabe que Samaria precisa só de uma coisa, e o que Samaria precisa, ele tem. E o que é que ele tem? Ele tem a mensagem sobre Jesus. E o versículo 5 diz assim:
assim: e descendo Filipe a Samaria, então ele lhes pregava a Cristo. É por isso que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 1 e 2: quando eu fui ter convosco, eu nada quis saber entre vós, senão sobre Jesus Cristo e este crucificado. Atos 4 e 12, é o primeiro versículo que eu preguei em um púlpito, lá no ano de 99, perto de 2000, e o versículo de Atos 4, 12 diz: porque em nenhum outro nome há salvação, porque nenhum outro nome foi dado entre os homens, para que eles sejam salvos, a não ser o nome de Jesus. Este é o nome, este é o nome, este é o nome sobre todo nome. Eita, oh glória! Vocês já perceberam, lendo Atos dos Apóstolos, que não havia perseguição enquanto se pregava sobre Yahvé? Havia perseguição quando se pregava sobre Jesus. As pessoas não têm problema quando você diz para ela: Deus te abençoe, porque no conceito dela, é o Deus dela que você está se referindo. Não diga só Deus te abençoe, diga Jesus te abençoe, porque este é o nome, este é o nome, este é o nome que liberta, este é o nome que salva, este é o nome que cura, este é o nome que levanta, este é o nome que ressuscita, este é o nome que vai nos arrebatar. Deixa eu ver quem dá glória para este nome. Deixa eu ver quem dá glória. Eu quero te convidar. Agora você vai declarar o nome dele. 1, 2, 3. Jesus! Oh, glória! Quem dá glória para este nome? Jesus! Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Há uma graça sobre o nome de Jesus. Te prepara para viver algo extraordinário por intermédio deste nome. Eu estou dizendo na autoridade do Espírito de Deus. Tem gente que hoje vai ter uma experiência marcante na vida. Eu estou na direção do Espírito de Deus. Alguém hoje vai testemunhar que o Espírito de Deus vai tocar em você de maneira extraordinária. E tem um escritor que diz que o ministério do Espírito Santo é o ministério do holofote. Ele aponta para Jesus. Tu vai ter uma experiência com o Espírito Santo tão forte que Jesus vai aparecer na sua vida a partir de hoje. Pastor, eu sou crente. Eu estou dizendo algo maior do que a crença. Jesus vai aparecer na sua vida. O diabo pensou que tiraria a mensagem da igreja, mas a igreja é conhecida pela mensagem. A mensagem é cristocêntrica. A mensagem é cristocêntrica. Quem recebe esta palavra? Em sexto lugar, o que o texto me ensina é que a missão continua. Meu Deus, recebe agora. E o Senhor, Ele nos deu as ferramentas para trabalhar. Olha o que o versículo de número 5, o versículo de número 6 e o versículo de número 7 nos ensina. É que nesta missão o Senhor nos deu duas coisas. A primeira, no versículo 5, diz que o Senhor nos deu uma mensagem, é Jesus. Mas no versículo 6 e no versículo 7, o texto ensina que o Senhor nos deu uma autoridade para vencer qualquer oposição. Perceba o que o texto diz: e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos saíam de muitos que o tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Deus não nos mandou para a missão desarmados, não. Há poucos dias um dos nossos obreiros, ele pregou uma mensagem, e o tema da mensagem era este: não
ande desarmado. Não ande desarmado. Eu tenho uma notícia para você. Você não está desarmado. Você está possuindo uma mensagem que a Bíblia chama de boas novas. Enquanto o mundo é propagandista das desgraças, a igreja é proclamadora da graça. Enquanto o mundo tem uma mensagem de desesperança, a igreja tem uma mensagem de esperança. Enquanto o mundo tem más notícias, a igreja tem boa notícia. Qual é a boa notícia? Jesus ainda liberta, Jesus ainda cura, Jesus ainda... Este nome tem poder. Deixa eu ver quem recebeu esta autoridade. Proclama, 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 oh glória. E o texto diz, pega isso aqui que eu já estou quase concluindo. O texto diz que o Senhor nos deu autoridade. Eu estava orando em Antônio Prado um dia, e o Espírito Santo falou comigo. Isso gravou o meu coração. Ele falou comigo assim: por que estás tão tímido, se eu sou contigo? Olhe para mim aqui, ó. Até o crente mais fraco na fé, ainda assim é uma ameaça para o inferno. Até o crente mais fraquinho na fé, ainda é uma ameaça para o inferno. Porque onde um crente chegar, há uma possibilidade do céu se abrir sobre ele e Deus manifestar a sua glória. Eu quero dizer para você que você tem que confiar mais no que Deus te deu. Você deve tomar posse do que Deus te deu. Ele te deu autoridade para você fazer a obra. Cuidado com o espírito de autocomiseração, maquiado de humildade, de se achar o coitado e achar que isto é piedade. Não, humildade vem da palavra humus e ildade. Esta junção significa ter os pés descalços sobre o chão. Humildade não é dizer que não tem. Humildade é dizer que tem, mas reconhecer quem é que deu. Oh glória! Humildade não é dizer eu não tenho. Humildade é dizer eu tenho e eu sei de onde veio. Foi o Senhor que me deu. Eu vou usar uma expressão, longe de mim ser uma expressão que tem outro viés senão bíblico, mas eu vou usar. Você vai sair daqui hoje empoderado pelo Espírito Santo, empoderada pelo Espírito Santo, porque a Bíblia diz: a seara é grande, poucos são os ceifeiros. Mas Lucas 10 versículo 19 diz: eu vos dou poder e eu vos dou autoridade para pisar as serpentes e também os escorpiões. Mateus 17, 21 diz que esta casta de demônios só sai com jejum e oração. Então Deus vai te dar graça. Você vai jejuar, você vai orar, você vai jejuar, você vai orar. Eu vou jejuar, eu vou orar, e juntos nós colocaremos as trevas em retirada, e o nome de Jesus vai ser glorificado. Se coloque em pé comigo agora, oh glória. Se coloque em pé, eita glória. Aleluia. Há uma autoridade do Espírito de Deus aqui. Sabe qual era a minha oração, pastor Lindomar? Quando eu vou para auxiliar, pregar em algum trabalho, eu sei o quanto é dispendioso para a igreja. Olhe para mim. Eu digo: Espírito Santo, não permita que eu estrague essa festa. Me dê sensibilidade, do meu jeito, na minha particularidade, mas me dê sensibilidade para eu ouvir a tua voz, para eu não atrapalhar o que o Senhor quer fazer. E a voz do Espírito Santo está dizendo: a missão continua. Aleluia. A missão continua. Pastor Lindomar, a missão continua. A missão não para, ela continua. Pode receber essa palavra. A missão continua. Oh glória. Eu estou repetindo porque o Espírito Santo está fazendo esta verdade penetrar no coração de alguém. A missão continua. Oh glória.
esta expressão. Em sétimo lugar, o texto vai me ensinar que a missão continua. E sempre haverão resultados, e eles serão notórios. Não obstante, só a eternidade revelar a grandeza da nossa entrega e do serviço prestado e a plenitude dos resultados, mesmo a eternidade revelando isto, Deus não nos privará de ver em vida muitos resultados desta obra. Eu levanto a minha mão para dizer: haverão resultados e eles serão notórios. Haverá resultados e eles serão notórios, oh glória. Olha o que o texto diz. O texto diz, no versículo de número 1, na minha tradução, o texto diz assim: e houve naquele dia uma grande perseguição. Diga comigo: grande perseguição. Versículo de número 2 diz: naquele dia houve grande pranto. Repita: grande pranto. Tem uma grande perseguição, tem um grande pranto. Mas o versículo 8 diz assim: e houve naquele lugar uma grande alegria. Houve naquele lugar uma grande alegria. Deus não perde para o diabo e não fica devendo para ninguém. Repito: Deus não perde para o diabo e não fica devendo para ninguém. Se houver grande perseguição, se houver grande pranto, Deus dará grande... Eita, eu sinto a glória de Deus aqui. Eu recebo a autoridade da gás. Deus está me dando mistério e Deus me diz: eu vou renovar a alegria do meu povo hoje. Eu vou renovar a alegria do meu povo hoje. Eu recebo esta graça. Deus, oh, e da candarás, de candarema cheia. Deus está. Recebe este regozijo agora, recebe esta alegria agora, recebe este gozo do Espírito Santo. Papai do céu está dizendo: esta noite eu derramo a minha graça, a minha glória e a alegria do céu. Recebe, 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 recebe. Agora, meu Deus, ó, está aqui a unção do Espírito Santo. Agora, mas é agora. Levas. Trecamantori candarash. Erebarabra contro clossi blasia bacondara. Oricantele candaramachai. Olha a alegria do Espírito Santo sobre você. Alegria de pregar, alegria de profetizar, alegria de falar em mistério. Pega, 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 pega. Meu Deus. Ai da candararras. E da candararras. Urabacandara guia sai chorabararras. Alegria, grande alegria, grande alegria. Recebe no céu a alegria que te impulsiona, a alegria que te fortalece, a alegria que te levanta. Recebe agora, agora. Meu Deus. Ei, agora, na autoridade do Espírito Santo. Agora, não importa se você tropeçou, não importa se você errou, você chegou aqui triste contigo mesmo, mas o céu vai te alegrar, porque Deus vai te renovar. Ei, agora, eu preciso orar.
rompido agora. Línguas estranhas, línguas estranhas, línguas de fogo, línguas de fogo. Pastor Francisco, é desde o início isto aqui, é fogo lá, é fogo aqui. Alegria, 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 alegria. Recebe, recebe, recebe. Volta a receber alegria, volta a receber alegria. Alguém vai dizer: é menino, é menina. Não, é gente alegre, é gente alegre, é regozijo, é regozijo. Agora eu quero orar com quem diz assim: meu Deus, eu sei que a missão continua. Eu quero orar agora com quem diz: eu sei que a missão continua, mas eu quero alegria para fazer esta missão. A Bíblia diz: quem vai andando e chorando, levando a preciosa semente. Quem vai andando e chorando, levando a semente, voltará sem dúvida com alegria, trazendo os seus molhos. Entre o ir e o vir tem um vale de lágrima, mas tem alegria. Quem leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará com alegria. Eu quero orar agora. Eu estou sentindo Deus. Se você quer, tu vai sair daí agora e vai vir aqui na frente. Eu quero fazer parte disto. Pode vir agora. Ei, ei, arahas, ei, lehasto comantore manaraha. Aleluia, eu sinto esta palavra: regozijo do Espírito Santo, regozijo do Espírito Santo, gozo do Espírito Santo, alegria do Espírito Santo. Alabacandaraha. Ninguém detém um obreiro entusiasmado, ninguém detém uma obreira animada, fortalecida, agraciada. Obreiros do altar, uma igreja é contagiada pela alegria. O Espírito Santo libera uma palavra sobre a vida do Senhor. Ele diz: eu derramo uma gota de alegria sobre a sua vida. Renova o teu coração, renova as tuas expectativas, renova a tua perspectiva, coloca cada coisa no devido lugar, mas alegra o teu coração, diz o Espírito. Recebe, 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 recebe. Já pegou, já pegou, já pegou, já pegou, já pegou, já pegou. Está no nosso meio. É fogo e glória, é fogo e glória. Ninguém está brincando aqui não. Fogo e glória do Espírito. Eu estou recebendo uma palavra agora e já vou orar. Meu Deus, o Espírito Santo vai fazer algo agora. O Senhor está me dizendo o que diz na Bíblia. A Bíblia diz assim: de 6 angústias o Senhor te livrará, e a 7ª não tocará em ti. De 6 angústias, de 6 angústias o Senhor te livrará, e a 7ª não tocará em ti. O que Deus está dizendo é que Deus muda o teu cativeiro, Deus muda a tua história, Deus muda a tua perspectiva. Esta angústia que parecia que te sufocava vai embora hoje. Alegria, sorriso no rosto, fogo no coração. Eu vou levantar minha mão na autoridade do Espírito Santo. Não fica resistindo o céu, não fica limitando a glória de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu creio na tua palavra, e eu levanto a minha mão sem ira e sem contenda, porque o teu Espírito falou ao meu coração que esta noite, apesar dos desafios, apesar das limitações, é uma noite de alegria, é uma noite de regozijo, porque a missão continua. Espírito Santo, tem gente preciosa aqui, mas a angústia está sufocando, a angústia
angústia está apagando o fogo, a angústia está impedindo ele de avançar, a angústia trancou ela dentro de casa, mas o Senhor te livra desta angústia agora. O Senhor te livra. Recebe alegria, recebe alegria, recebe alegria. Ai, Jesus, recebe alegria, recebe gozo do Espírito Santo. Este altar está incendiado do fogo, este altar está incendiado do fogo. Olha a unção profética. Deus vai te usar, Deus vai te usar, Deus vai te usar, Deus vai... Eita! Mais, se é do céu recebe mais. É melhor pular na igreja do que pular carnaval lá fora. É melhor pular na igreja do que pular na balada lá fora. Recebe mais. Oh glória, o Senhor quebra as cadeias e o Senhor alegra o seu povo. A obra não para, a obra não para, a obra não para, a obra não para. Ninguém vai deter, é obra santa. Ninguém vai deter, é obra santa. Tu volta para casa animado. Aquela fábrica de fazer crente está esperando você, está esperando você. Recebe. Tem gente que vai sair daqui tão apaixonado pelo bairro que vai pregar, vai pregar, vai pregar, vai pregar. Recebe. Isso. Levante a voz em oração e ore. Urabarahas, Uricandarahas, Erahas, Eregalamancho remandelehas. Recebe alegria. Meu Deus, eu sinto esta palavra no meu ouvido. Alegria, recebe alegria. Ô filhona, levanta a tua mãozinha ao céu. Deus te conhece, claro, Deus te conhece, mas a palavra do céu para ti é: alegra-te. Eu estou no controle, os mínimos detalhes não fogem das minhas mãos. Alegra-te. A alegria do céu não depende de nada da terra, depende da tua convicção. Fecha os teus olhinhos. Papai do céu, vem sobre ela com a tua graça, vem sobre ela com a tua graça. Alegra-te. Então, Senhor, a alegria dela é o Senhor. Então toma ela do alto da cabeça até a planta dos pés com regozijo. Recebe agora do Espírito alegria. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Esta casa está tomada da presença do Espírito Santo. Isso, não pare de orar. Você não precisa do pregador, você está na unção do Espírito Santo. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Recebe do Espírito Santo, recebe do Espírito Santo, recebe do Espírito. Tarahas, ai tarahas. Recebe do Espírito, recebe do Espírito, recebe do Espírito, recebe do Espírito, recebe do Espírito Santo. Recebe alegria, recebe